Fala aí, concurseiro, chegamos ao 7º vídeo aqui da nossa série resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal. Com o vídeo de hoje a gente fecha aí a resolução das 36 questões da prova de 2021, tá? Com esse apanhado aí que a gente fez, deu para fazer uma boa revisão sobre a maioria dos assuntos importantes. No primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal, eu fiz uma análise do edital da Polícia Federal de 2021 e fiz um comparativo do programa de TI com as questões de TI que caíram, e a gente viu que basicamente as questões de TI que caíram na prova, elas cumpriram praticamente todo o programa que estava lá no edital. Então, resolvendo agora essas 36 questões, a gente consequentemente passou por praticamente todos os itens do nosso edital e, lógico, a gente consegue ver quais são os itens mais importantes. Deu para notar que tem uma cobrança muito grande aqui de rede de computadores. A gente tem banco de dados, também muito importante. Caíram duas questões sobre lógica de programação, mas que também não deixa de ser um assunto importante. Teoria geral de sistemas, sistemas de arquivos. Muito artigo importante para a nossa prova. E aí a gente finaliza hoje as 36 questões da prova de 2021, fechando aqui a nossa revisão. Mas a série continua, a gente vai resolver 100 questões, né? E nessas 100 questões a gente vai repetir muitos conteúdos que já caíram, e essa repetição ela facilita aí a fixação da gente, tá? Então vamos seguir aqui, tá? Então você está aqui no canal TI Sem Segredo, meu nome é GB, se você não me conhece ainda, eu sou analista de sistemas, servidor público federal, eu sou concursado, sou mestre em computação e também sou professor, e vou te ajudar aqui a desvendar aí as questões de TI para a prova da Polícia Federal, e não só a Polícia Federal, né, mas para toda a prova que tem aí essa cobrança do conteúdo de TI, principalmente se você não é da área de TI, tá? A ideia da gente aqui é facilitar o processo para quem não é da área de TI. Então vamos lá. Você está acompanhando a série aí, se curte nossa série, você pode aí dar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que também está estudando para a prova da Polícia Federal. Isso fortalece muito o canal, fortalece o engajamento, não custa nada para você, mas para a gente aqui no canal faz toda a diferença. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Bom, vamos seguir aqui para a nossa primeira questão de hoje. A primeira questão de hoje diz respeito aos conceitos de internet e intranet. Vamos lá. Se um usuário recebesse uma planilha Excel e seguir somente com os dados contidos nas colunas A e B e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia fazer o referido preenchimento ao digitar o conteúdo acre-AC na célula C1, selecionar a célula C1 e adicionar o botão preenchimento relâmpago na guia de dados, tá? Acho que tem alguma grafia errada aqui. Então vamos lá. O que é que essa questão aqui quer dizer? Questão de Microsoft Excel. Ele está dizendo aqui, eu preciso preencher aqui essa coluna C com os dados do jeito que está aqui. Eu tenho aqui a capital. Deixa eu ver se é a capital, eu acho que é a capital de todos os estados, e aqui a sigla, tá? Então eu preciso desse parâmetro, só que na coluna A eu tenho a sigla, e na B aqui eu tenho a capital. O que é que ele diz? Ele diz que se eu preencher manualmente acre-AC, selecionar essa célula aqui, e pressionar aqui preenchimento relâmpago, ele quer saber se o restante dessas células vão ser preenchidas conforme o modelo, e essa questão está correta. A função aqui de preenchimento relâmpago, ela funciona exatamente assim, né? A partir de um conjunto de células, tá? Eu posso preencher em alguma dessas células um modelo, e se esse modelo for claro o suficiente, tá? Eu consigo projetar ele, replicar ele, utilizando o preenchimento relâmpago para as demais células, com base nas outras colunas de referência, tá? Então essa funcionalidade do Excel, eu mostro o modelo para ele manualmente e peço para que ele entenda e preencha as demais células baseado nesse modelo que eu preenchi. Uma característica importante aqui dessa funcionalidade é o seguinte: se aqui tem uma formatação de cor, tá, de fonte e outras formatações visuais,
O preenchimento relâmpago ele não pega essa formatação, tá? A única coisa que o preenchimento relâmpago vai observar é o modelo, que seria a base dos dados, que ele vai precisar imitar, que ele vai precisar reproduzir, e ele vai reaplicar esse modelo que ele aprendeu naquela célula para as demais células daquela coluna que foi selecionado. Então, quando você fizer isso, ele vai de fato fazer o preenchimento que está aqui na tabela. Questão correta. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão ainda sobre internet e intranet. E ele diz aqui, ó, no Linux, agora aqui a gente vai explorar um pouquinho do comando Linux. O comando Linux pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuário do sistema. Ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-lo. Então ele diz aqui, ó, pwd é um comando que serve para a gente trocar senha. Trocar senha. Tá. Se você não estudou o comando Linux, a gente tem aqui, ó, pwd. Poderia ser password, e você podia ligar isso aqui à troca de senha. Mas na verdade isso aqui é uma pegadinha, tá? Isso aqui é uma pegadinha para que você se engane aqui com o pwd e acha que pwd vem de password, mas na verdade pwd serve simplesmente para apresentar o caminho do diretório que você está. Do diretório que você se encontra. Então, se você se encontra em um determinado diretório, vou dizer aqui, download, e executa o comando pwd, ele vai mostrar o caminho do seu diretório desde o diretório raiz. Então, ele vai mostrar barra, tá? Home, por exemplo, barra user, barra download, tá? Então, pwd serve para mostrar o caminho do diretório atual que você se encontra, tá? Então, essa questão aqui está incorreta. Ele tentou ludibriar aqui o candidato utilizando algumas letras aqui que fazem sentido com a palavra password e botou aqui senha para a gente tentar ser induzido, né? Quando a gente não conhece aí o conceito do comando Linux. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Deixa eu ver aqui, passei direto. A respeito de internet e intranet ainda, se quando do acesso ao sítio www.gov.br pfptbr, na versão mais recente do Google Chrome, for visualizado um cadeado cinza ao lado da URL, o símbolo em questão estará sinalizando que esse ambiente refere-se à intranet da Polícia Federal. Questão incorreta. Esse cadeado aqui sinaliza, tá, que esse determinado sítio ele utiliza os protocolos HTTPS, tá, para transmissão segura, transmissão segura de dados. Então, quando você tem aqui dados de cartão de crédito, senhas, esses dados vão ser criptografados e vão ser enviados, né, na requisição ao servidor através desse protocolo seguro HTTPS, tá? Então, a gente tem aqui que o cadeado, ele não representa necessariamente que ele está na intranet. Quando a gente está na intranet, a gente também pode ter aí o tráfego seguro de informações, mas o cadeado, na verdade, ele quer dizer que esse sítio usa protocolo seguro HTTPS, tá, para fazer a transmissão de dados entre o cliente e o servidor, tá? Questão incorreta. Vamos lá para a próxima questão. Ele diz aqui, ó, a versão atual do Google Chrome, que é um browser, dispõe de recurso que permite avisar o usuário sobre a possibilidade de ele estar utilizando uma combinação de senha e de nome do usuário comprometida em um determinado vazamento, em um sítio ou em um aplicativo de terceiros. Essa questão também é verdadeira, tá? Quando você está logado lá na conta do Google, tá? E ele percebe que sua senha e o usuário, eles foram localizados num vazamento de dados. Então ele emite um alerta para você
E aí ele sugere, né, nesse alerta, que você faça a correção, a substituição da sua senha, porque ela foi localizada aqui num vazamento de dados. Então, essa funcionalidade é uma funcionalidade mais recente do Google Chrome, não tão recente assim, mas é mais recente do que no início do navegador, e sim, ela permite fazer aviso do usuário sobre a possibilidade de vazamento e comprometimento da senha e do usuário. Vamos lá para a próxima questão. Ainda sobre internet e intranet. A forma correta de pesquisar no Google a correspondência exata da frase crime organizado exclusivamente no sítio pf.gov.br é utilizar crime organizado entre aspas e utilizar pf.gov.br. Essa questão aqui ela está incorreta. Porque está incorreta? Quando eu quero uma pesquisa exata, eu uso sim aspas. Exatas. Quero uma pesquisa exata. E quando eu ponho um determinado termo aqui, se eu colocar aqui, ó, João da Silva, eu digo que eu quero essas 3 palavras nessa mesma ordem, dessa mesma grafia que eu fiz. Então, o Google vai saber, tá? O motor de busca da Google vai saber que nos sítios que ele vai procurar essa grafia dessa forma, com essas 3 palavras, nessa mesma ordem. Isso aqui, de fato, é um recurso que me permite fazer uma busca sobre correspondência exata dos termos que eu estou buscando. Esse parâmetro IN, ele existe sim para a gente fazer buscas avançadas no Google, mas essa questão está incorreta porque para eu pesquisar dentro de um sítio específico, eu preciso usar o comando site, tudo minúsculo, tá? Seria assim, site, 2 pontos, e agora eu coloco pf.gov.br. Então, o comando que me permite pesquisar dentro de um sítio específico é o comando site, 2 pontos, tudo minúsculo, tá? Então, por isso que essa questão está incorreta. Vamos lá. Nossa última questão aqui, da prova de 2021, ela refere-se aqui a banco de dados e trata aqui do conceito de atomicidade. Então, ele diz aqui, ó, que atomicidade refere-se à propriedade de um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, que garante que os dados armazenados sejam indivisíveis. Questão incorreta, por quê? Porque aqui tem uma pegadinha. Nós temos 4 propriedades básicas, tá, de transações em banco de dados. Então, eu tenho aqui a atomicidade, eu tenho a consistência, eu tenho aqui o isolamento, e eu tenho aqui a disponibilidade, não, agora me fugiu aqui a letra D, já eu lembro, mas vamos voltar aqui para a atomicidade. Então, a atomicidade refere-se aqui à característica que uma transação tem de ser executada de forma completa ou não ser executada. Então, o que é que isso aqui acontece? Vamos supor que eu tenha aqui alguma transação, tá, que envolva mais de uma etapa, por exemplo, uma transferência bancária. Então, eu preciso remover um saldo da conta A. Então, eu tenho que tirar aqui R$50 da conta A e pegar na conta B e fazer esse depósito de R$50. Então, eu venho a transação fazer esse primeiro processo. Remove os R$50 da conta A, porque ela precisa saber realmente se tem saldo para poder fazer a transação. Removi os R$50 da conta A, tem saldo. Tento colocar aqui na conta B, mas aí identifico que o usuário informou o código da conta errado. Então, sem um código da conta, eu não consigo terminar a transação. E a transação é esse todo. Então, a atomicidade diz o seguinte: todos os processos que ocorrem dentro de uma transação têm que ser tratados como um único. E se alguma coisa dentro da transação falhou, a transação tem que ser desfeita por completo. E aí ele chama o processo de rollback e desfaz a transação por completo.
Então, quando a gente desfaz a transação por completo, eu tenho aqui uma transação que pode ser totalmente executada ou ela vai ser totalmente desfeita. Eu não tenho uma execução parcial, eu não posso deixar o banco de dados em um processo inconsistente. Então, como eu não posso deixar o processo aqui inconsistente, a transação tem que ser totalmente desfeita. Aqui na questão ele diz que os dados garante que os dados armazenados sejam indivisíveis. E o que é indivisível na atomicidade não são os dados, e sim a transação. Tá? Então eu tenho aqui atomicidade, tratando do princípio que diz que uma transação deve ser una, tá? Una, ou ela não seja executada. Então, esses são as 4 propriedades mais importantes aqui de um SGBD, né, de transações em um SGBD: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Durabilidade, tá? Então, eu vou trazer depois um conteúdo de revisão sobre banco de dados, onde a gente vai estudar esses 4 conceitos aqui com um pouquinho mais de detalhe, mas por hora a gente vê que a atomicidade corresponde à unicidade da transação e não à indivisibilidade dos dados, questão incorreta. E chegamos aqui ao fim da prova de 2021. 36 questões, deu para a gente aproveitar bem, muito conteúdo interessante, e aí a gente pode ver que apenas nesses 7 vídeos a gente conseguiu revisar todo o material teórico aí e utilizando a prática para isso, né? Do edital de 2021. Então eu venho reforçar aqui de novo, gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém que está estudando para a Polícia Federal, fortalece o canal. A gente está trazendo conteúdo aí toda semana para vocês e pretende ajudar o máximo possível aí nessa trajetória de vocês rumo à Polícia Federal. Eu desejo sorte nos estudos, eu desejo muito foco, eu desejo que todos aí sejam aprovados. Concurso difícil, mas a gente chega lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.